Olá, meus amigos, boa noite a todos. Já tem um pessoal que entrou aqui, Rafael Cartacho, Gervásio, Luzia, Socorro Pinheiro, boa noite, Elânia, Tia Jane, o Máximos, boa noite, gente. Cheiro, tia. Bem, gente, nós vamos começar o nosso estudo da noite de hoje, né, nas segundas-feiras. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela Lopes. Oi, Pedro. Lourdes. Marquinho. Tudo bom, Marquinho? Saudade de você. Vamos ajeitar aquele seminário. Claudinha, meu amigo Cícero. Boa noite a todos. Então, somos do Centro Espírita André Luiz e fazemos parte do curso de Introdução à Doutrina Espírita. O nosso tema de hoje é o bem e o mal sofrer. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Eugênia Canto, que ela é colaboradora da FEEC, né? Desde 1992, há 28 anos. Ela também faz parte do Grupo Espírita Casa da Sopa e do Centro Espírita João Evangelista. A gente vai dar alguns avisos antes de começar, propriamente dito. Primeiro, a gente pede que vocês curtam, comentem, aproveitem a Eugênia para tirar as dúvidas. Vamos explorar a Eugênia hoje, né? Compartilhem o estudo se vocês gostarem. Então, a nossa programação são preces diárias pelo Instagram, às 18 horas.
Às segundas-feiras, nós temos o nosso curso de Introdução à Doutrina Espírita às 19h30, que hoje é o tema, como eu já falei, o bem e o mal sofrer, né, com a Eugênia Canto. E outro aviso importante que eu quero dar sobre segunda-feira, que a partir de julho, segundo semestre, a gente vai começar o estudo do Livro dos Espíritos. Gente, a música está muito alta. Vocês estão me ouvindo direitinho? Gostou do óculos, Máximos? Então, no próximo semestre, a gente vai começar a estudar o Livro dos Espíritos. Então, na próxima reunião, a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos, qual a importância dele para a doutrina espírita. Maria Valquíria, boa noite, de Pernambuco, minha amiga. Então, continuando aqui a programação do CEAL, às terças-feiras nós temos o curso de magnetização, que esse curso ele é fechado ao público, né, é um número restrito, mas ele é disponibilizado depois no YouTube. Quem quiser ver as aulas, pode ir no YouTube e acompanhar por lá. Nas quartas-feiras, nós temos o estudo da Revista Espírita às 19h30. Às quintas-feiras, nós temos o tratamento de magnetização à distância. O horário é 20 horas. E aos sábados, temos o tratamento espiritual, que também é o estudo do Evangelho, às 19h30. E quem quiser pode procurar a gente no YouTube, no Face e no Instagram. É só procurar por CEAL Fortaleza. E aquelas recomendações de sempre, né? Cuidem-se, fiquem em casa, se puder, protejam-se, usem a máscara, né? Então, gente, já chegou bastante gente aqui. Ana Guiar, Neuminha, Letícia, meu amor, Elânia Dantas, boa noite, gente. Muito boa noite para vocês. É uma saudade muito grande que a gente tem. Inclusive, antes de começar a reunião, eu estava ouvindo uma música do grupo Scalene, chamado A Casa Aberta. E nessa música dizia assim: sentir falta de alguém. É muito ruim a pessoa sentir falta de alguém, né? E eu digo por mim, eu sinto muita falta de todos vocês, muita falta mesmo, muita saudade. Mas nós vamos dar início à nossa reunião, vou colocar aqui os nossos convidados para vocês conhecerem. Vou baixar aqui um pouquinho a música. Eugênia Cantos, boa noite. Boa noite a todos vocês. É uma alegria imensa estar juntos. Gostaria, se me permitir, Angela, fazer uma sugestão a minha participação na FEC. É desde 2017 que eu estou na FEC. Eu sou espírita desde 1992. Na FEC apenas há 4 anos que eu colaboro. Audálio, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os amigos, colaboradores e simpatizantes da doutrina e da nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Wellington, boa noite. Boa noite a todos. É com grande satisfação que estou aqui mais uma noite para compartilhar com vocês nesse momento. A gente vai pedir agora para o Wellington fazer a prece inicial por todos nós, tá certo? O Wellington é com você. Ok. Bom, nesse momento nós vamos nos concentrar, fazermos a conexão com nós mesmos, porque esse momento é um momento
de introspecção para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos de hoje. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, neste momento, estamos iniciando mais um estudo da doutrina espírita. Te pedimos que nos envie os bons espíritos para que nos auxiliem na condição do nosso trabalho espiritual, para que nos concedam a luz e o discernimento necessários nas palavras que iremos proferir para cada um de nós. Esperamos também, ó Pai, que saiamos desta noite fortalecidos e seguros da nossa prática espiritual, onde prevalece o bem e o amor ao próximo como prática. Assim seja. Assim seja. Agora nós vamos pedir ao Wellington para ler o Evangelho da noite de hoje. Deixa eu só colocar aqui o texto. Só um minutinho, gente. Ok. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes já vos foi dito que Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis o repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar uma luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que
num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, e vós, para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Pois bem, a título de informação, um religioso dominicano, nascido em 2 de maio de 1802 em Borgonha, na França, e faleceu em 21 de novembro de 1861. Foi padre, jornalista, educador, deputado, acadêmico, sendo considerado como um precursor do catolicismo moderno e restaurador na França da Ordem dos Pregadores, também conhecida como Ordem Dominicana, que foi fundada para pregar o Evangelho e se opor à heresia. A atividade do ensino da ordem e sua organização escolástica colocou os pregadores na linha de frente da vida intelectual na Idade Média. A ordem é famosa por sua tradição intelectual, tendo produzido muitos teólogos e filósofos importantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta 3 mensagens. Uma, essa que foi lida hoje, o bem e mal sofrer, do capítulo 5, item 18, o orgulho e a humildade, que está no capítulo 7, item 11, e desprendimento dos bens terrenos, capítulo 16, item 14. Além dessa leitura do Evangelho, nós também encontraremos, na rica bibliografia espírita, no livro dos Espíritos, falando nas leis morais, na lei de distribuição para os distribuidores, e diversos itens relacionados a esse tema que nós vamos tratar hoje, ok? Então, eu gostaria de passar nesse momento a palavra, a Rosa está aí colocando para vocês virem, onde vocês podem fazer um maior aprofundamento dessa questão que vai ser tratada hoje. E a gente gostaria agora, nesse momento, de ouvir a nossa querida convidada, Eugênia Campos, para dar a sua palavra. Ok, Rosângela? A gente disponibilizou o texto que que o Wellington leu agora, e como ele bem frisou, referente a esse texto, tem vários outros textos relacionados a esse mesmo tema, Aí a gente já disponibilizou. Quem quiser depois estudar mais sobre o assunto, se aprofundar sobre o assunto, tem todo esse material, essa referência, que fala sobre o assunto. Mas agora a gente vai passar a palavra para a Eugênia. Eugênia, você tirou o seu microfone? Tirei enquanto ele falava, para não atrapalhá-lo. Obrigada por lembrar. Só uma perguntinha, Eugênia, você canta?
Não, essa é uma frustração. Vai ficar para daqui a 1000 talvez. Não sei precisar quando. Eu canto muito mal. Ok. Quer um tratamento de desobsessão eficiente? Me ouça cantar, porque espanta até os espíritos. Então, Eugênia, a palavra está com você para você discorrer sobre esse tema tão valioso como são todos os textos do Evangelho, né? São uma riqueza enorme, mas a palavra está com você. Obrigada. Você faz um sinal para mim quando estiver quase acabando o meu tempo. Eu sei que são breves considerações, né, para outros momentos. Então, gente, inicialmente agradeço aí o convite da equipe e desejo boa noite aos internautas que estão nos assistindo. Quando nós lemos qualquer texto espírita, seja do Evangelho ou de qualquer outra obra dita básica, ou mesmo da revista espírita, temos um hábito que julgamos indicado, oportuno e eficiente, que é muito pessoal, né? É ler e destacar frases curtas no texto, porque é quase impossível nós tecermos comentários pormenorizados, detalhados, de tudo aquilo que Lacordaire coloca. Então, o que nós indicamos para quem está nos assistindo também é que o leitor faça esse exercício de extrair trechos curtos, porque, em geral, dizem respeito também à necessidade pessoal de cada qual. Nesse texto que foi lido pelo Wellington e que nos foi confiada a temática, cuja temática nos foi confiada, nós separamos pelo menos 4 trechos breves que ensejam grandes lições. Logo no início, o Lacordaire vai nos lembrar algo que é talvez esquecido daquele que sofre, porque quando estamos mergulhados na nossa própria dor, temos dificuldade de lembrar que os demais também sofrem. Em geral, nós somos tragados pelos nossos sofrimentos e quando estamos experimentando dores acerbas, muito amargas, nós voltamos o nosso olhar para nós mesmos. Esse é um hábito nosso, né? Do egoísmo e do egocentrismo, mas nós não enxergamos mais nada. E o Lacordaire ele vai nos lembrar que todos aqui na Terra sofrem, todos, estejam sobre o trono ou estejam sobre a palha, ou seja, sejam ricos ou pobres. O sofrimento ele não é circunscrito, limitado a condições financeiras, socioculturais, econômicas, sociais, não. Talvez, na nossa visão superficial dos problemas humanos, tenhamos a tendência de achar que aquele que tem penúria material, que está inserido numa situação, num contexto de penúria material, sofre mais, porque lhe falta o necessário. E os espíritos são muito claros na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando afirmam que, do ponto de vista material, a posse do necessário é uma condição para a felicidade possível na Terra. Kardec indaga se a felicidade é relativa, não teria um critério absoluto, um critério que constituísse a felicidade para todos? E os espíritos são certeiros, concisos, e dizem, na questão material, no quesito material é a posse do necessário. E no quesito moral, uma consciência tranquila e fé no futuro. Então, alguém pode pensar, a falta do necessário causa infelicidade e dor. Causa, mas a depender do nível evolutivo daquele que sofre, lidar com esses desafios e com essas questões é mais ou menos desafiador. A história humana é farta, é pródiga, abundante de exemplos de pessoas que, mesmo sem
o necessário, ou o que a sociedade impõe como necessário, ou sugere como necessário, conseguiram estar no mundo plenos de alegria, de seiva, de vida, conectados plenamente com o Criador e com a criação e cumprindo os desígnios de Deus. Né? Ter não significa ser feliz. E talvez, quiçá, a nossa história contemporânea, em face dos problemas que o gênero humano enfrenta hoje, de patologias diversas, que assolam também os ricos, aqueles que estão sobre o trono, no dizer de Lacordaire, vem nos mostrar que possuir ou usufruir, no pequeno curso da vida carnal, de posses, de bens, não faz da criatura a felicidade plena. Não. Porque às vezes a consciência está maculada, manchada por erros desta e de outra existência, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que gostaríamos de destacar, o que o Lacordaire vai mencionar, um recurso assaz bastante valioso para todo aquele que crê. E agora eu peço desculpa a vocês por eventuais ruídos da minha circunvizinhança, né? Os fogos, o som alto, né? Espero que não nos atrapalhe. Então, ele vai nos chamar a atenção para um recurso possível, recomendável a todo aquele que crê, a todo aquele que se cerca de recursos espirituais, que é a prece. Mas ele vai nos lembrar que a prece por si só, ela não vai ajudar se ela não for embasada numa fé viva e numa submissão à vontade de Deus. O que distingue a nossa elevação ou estagnação perante o grande carreiro evolutivo que temos pela frente, perante o porvir que se descortina para todos nós, de almas um dia adiantadas, espíritos que seremos puros um dia, o que distingue a nossa proximidade com esses ideais de elevação e de crescimento moral e espiritual, do nosso afastamento deles, é uma submissão à vontade de Deus, que nada tem a ver com acomodação, com inércia, não. Mas quanto mais a criatura compreende que é regido por leis sábias, amorosas, justas, que há um Criador, o incriado, que ama a tudo e a todos, e que tudo está submetido a essas leis que são justas, mas cuja justiça não acontece sem amor e sem bondade, quanto mais nós nos compreendemos isso, nós nos submetemos àquelas injunções, àquelas contingências, àquelas situações que nós aparentemente não podemos alterar, porque não nos é dado alterar. Por exemplo, a pandemia que vivenciamos, né? Os cientistas se debruçam, pesquisam vacina, remédios, o gênero humano está fazendo o que pode. Mas, enquanto não há um avanço nesse sentido real de vacina e de remédio, nós estamos todos submetidos a esse guante, ao guante dessa dor. Então, o que fazer? Confiar, ter fé, saber que Deus é amor antes que justiça. Aliás, a sua justiça, a sua sabedoria e o seu amor, eles atuam entrelaçados, em harmoniosa gerência do universo. E estamos todos submetidos a isso. Não aceitar essa verdade, ela existe independente da nossa aceitação, nos causa mais dor. Porque além de não alterar a situação vigente, nós vamos nos inconformar. E a inconformação e a rebeldia é fonte adicional de dores. Minam as nossas forças.
E aí eu lembro um filósofo, Epíteto, que o Leon Denis gosta de citar, aliás, recomendo a leitura em O Problema do Ser e o Destino da Dor, de duas dissertações ao fim do livro que Leon Denis coloca. Uma intitula-se A Dor e a outra Revelação pela Dor. E ele cita sobejemente o Epíteto, que disse: as situações, elas são mais o que nós percebemos delas do que o que elas são de fato. Então, para nós, qual é o peso de uma situação afligente? O do nosso olhar, a forma como encaramos. Aquilo que imaginamos que é o que vai ser para nós. Então, é preciso que nós fortaleçamos a nossa fé, daí a importância do entendimento daquilo que é possível à criatura humana acerca de Deus. E os espíritos dizem com clareza no início do Livro dos Espíritos que nós não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Só o que ele não pode deixar de ser já nos dá alento, quando nós abrimos o nosso coração para aceitar que Deus é, antes de tudo, amor. Então, esse é o segundo ponto. A prece sem uma fé viva e uma submissão à vontade do Criador de nada adianta. O outro destaque que nós fazemos, que tem a ver com a justiça, o amor e a sabedoria divinos entrelaçados, regendo o universo, é que Deus não coloca fardos pesados em ombros que não são capazes de carregar tais fardos, né? O Lacordaire diz que o peso é proporcional à força. E se nós vemos a literatura e o conhecimento que nós podemos aurir da obra espírita no seu todo, nos mostra vastamente, largamente, que a misericórdia, o amor, a justiça de Deus atuam de tal modo que, não raro, o que nós experimentamos de aflição e dor é uma parcela muito pequena daquilo que, talvez, sobre a ótica humana, falha, limitada da criatura, nós merecêssemos. Se a baliza da justiça divina fosse a nossa, quiçá nós nos imporíamos uma aflição maior do que aquela que nos chega, né? Então, Deus não dá uma dor, ou melhor, não é Deus que dá, né? Deus cria leis imutáveis. Nós forjamos as nossas cruzes, as nossas dores, quando nós nos afastamos das leis de Deus. Daí os nossos sofrimentos. E, por fim, gostaria de destacar, já no finalzinho, né? Pegar aqui minha pesca. Também gosto de usar esse aplicativo que traz as correlações. Aliás, eu quero agradecer ao Cícero Magelânio, porque um dia foi ele que me apresentou o aplicativo do IPEAC. Antes que o Cosme Massa pudesse entabular a Kardecpedia, já faz algum tempo, foi o Cícero que me deu essa dica, e ela me é muito útil. Estou consultando também pelo IPEAC aqui no tablet. E ele diz no fim assim: bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé. E agora vem um outro aspecto da dor, é que a dor, ela é um poderoso auxiliar, e essa é a tônica do Leon Denis em seus textos. Daí porque algumas pessoas creem que o espiritismo faz apologia à dor e ao sofrimento. É falsa essa ilação, uma vez que o espiritismo ele não faz apologia à dor, ele faz com que nós compreendamos a função benéfica, salutar da dor. Uma vez que todos sofremos, como podemos nos beneficiar dos nossos sofrimentos e dores? Qual o papel que eles têm na nossa vida? Todos nós que experimentamos dores, sabemos que saímos melhores das situações de aflição que experimentamos. Se não nos revoltamos, se a nossa fé é robusta o suficiente para atravessar esses momentos de dor.
Aí concluímos, então, os comentários do comentário de Lacordaire, e se nos resta ainda algum tempinho, gostaríamos de acrescer ainda algumas palavras. Que a dor, ela é vista como expiação, muitas vezes, mas eu queria trazer aqui uma reflexão. A dor, ela está na expiação, na provação e na missão. Quando nós expiamos, o distintivo das situações expiatórias em geral é inconformação ante a dor que nos chega. Quando nós estamos em provação, que é atestar valores adquiridos, há aflições também, dores oriundas de ansiedades, muitas vezes que a alma experimenta, com o medo, o receio natural que ronda de falir. E quando nós estamos executando as nossas missões, e todos nós temos missões, pequenas ou grandes, dizem os espíritos, também há esse receio da falência, de não darmos conta, porque o atavismo que nos prende, nos agrilhoa a hábitos sedimentados em nós é forte. Então, nós temos receios. E aqueles que são dotados de grandes missões, almas adiantadas, quais o Cristo e outras que estiveram pela Terra, próprio Kardec, eles sofrem as consequências de uma missão grandiosa que vem empreender, quais sejam a incompreensão, porque são portadores de mensagem tão sublime, tão adiantada para a época, que vão sofrer perseguições e incompreensões, não raro suscitando o perecimento do próprio mensageiro. E Kardec foi advertido de que seria traído até por aqueles do seu círculo íntimo na sociedade. Portanto, queríamos fazer esse destaque. A dor, ela está presente em todas as conjunturas, as contingências que o gênero humano experimenta. E o que distingue, para encerrar minha fala, pelo menos nesse momento, o que distingue uma alma elevada de uma alma não tão elevada é a fortaleza moral e a robustez da sua fé ante os amargores que experimenta. A Eugênia estava falando sobre esse tema, né? Vocês estão me ouvindo? O microfone estava mudo todo esse tempo, não? Porque eu vi aqui ele mudo. Não, eu botei ele mudo agora. Ah, tá bom. Sábado, teve uma reunião sobre o dever, né, no capítulo 27, ou melhor, 17, Instruções dos Espíritos, o dever. O Cícero passou essa mensagem para a gente, e você estava falando, inclusive falou sobre o atavismo, né, que são coisas que se repetem de geração para geração, né, a forma de se tratar, as dores que vão passando de família para família, né? Você estava falando sobre isso. E eu também destaquei aqui no texto que o Cícero leu domingo, ou no sábado, que tem tudo a ver com o nosso estudo, que diz assim: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. Esse texto é de Lázaro. Eu acho que ele combinou com o Lacordaire, porque eles falam numa mesma linguagem, né? Quer dizer, o sofrimento, todos nós, como ele fala aqui, pobres ou ricos, né? Somos todos, quando nascemos ignorantes, temos que passar por tudo isso,
justamente para a nossa evolução, né? A nossa evolução espiritual. A gente vai passar um pouquinho aqui a palavra para o Audálio. Audálio, você tem algum comentário para fazer sobre o assunto? É uma mensagem muito rica, né, Rosângela? Eugênia falou muito tranquilo e destacou que é interessante quando ela colocou os tópicos, né, numa mensagem como essa. Pelas nossas limitações, o texto todo é importante, mas a gente não teria essa condição de absorver tudo, né? Então, a gente destacando os tópicos fica interessante porque a gente não perde como é que se diz? O roteiro e a essência daquilo que a gente precisa realmente reter. E aí, dentro ainda desse contexto do texto, a Codé fala o seguinte, também para nós, que é interessante que a gente, às vezes, não se dá por conta disso. E ele faz como se diz, ele faz uma observação, uma sugestão que é interessante para nós. Ele remete assim, que nós deveríamos nos considerar como soldados que está no campo de batalha, né? Nós estamos no campo para a luta, para lutar. E ele diz o seguinte, que quando o militar, que ele não é convocado para ir para frente, né, do campo, ele fica triste porque ele não tem condição de ser promovido. E ele diz assim, que a gente não fique no repouso, que enfraqueceria o nosso corpo e deixaria a nossa mente estagnada, né? Então, a gente esquece que nós viemos para cá, realmente, gente, né? Com essa proposta. Nós estamos no campo de batalha, então nós temos que trabalhar. Trabalhar não só o campo das atividades materiais, que é a lei do trabalho, né? E também esse trabalho constante, permanente, que é interessante, que é o que nós estamos fazendo aqui, de estudar, que é para desenvolver as nossas aptidões, né, intelectuais. Então, quer dizer, é uma mensagem muito rica, é uma mensagem bastante interessante e que realmente cabe calar fundo aos nossos corações. A Eugênia também tocou nesse ponto que, como o tema é o bem e o mal sofrer, e que o espírito, como ela já colocou aqui, nós estamos aqui todos nessa condição de espíritos imperfeitos e que trazemos de alguma forma, como você colocou aí, Rosângela, nessa mensagem do dever, né? A gente sempre, nós todos aqui trazemos uma dor. De alguma forma, nós temos aqui essa dorzinha, esse fardo para a gente conduzir. E, às vezes, a gente fica só no sofrer, no maldizer, sem botar em exercício a fé também que ela colocou aí, né? A prece só não vale, eu tenho que ter uma fé viva, ativa, acreditar no meu potencial, fazer aquilo que Jesus nos remete em outra mensagem, né? Ó vós que estáis cansados, né? Oprimidos, vinde que eu vos aliviarei. Batei, né? Que a porta abrir-se-vos-á. Então, a gente tem que estar sempre refletindo essas mensagens, essas assertivas de Jesus, que a doutrina espírita nos traz, né? Ainda dentro desse capítulo, né? Eu queria também ressaltar uma que eu vou lembrar aqui, no item 19, porque é uma mensagem do Santo Agostinho, que é o orientador, é o mentor do nosso grupo mediúnico aí do CEAL, nas terças-feiras, né? Ele tem uma assertiva também muito interessante, ele fala assim, a vossa terra, por acaso a terra é um paraíso de alegrias, de prazeres, de gozo? Ele faz essa interrogação. E nós, enquanto espíritos encarnados, sabemos a condição do planeta Terra, né, gente? Né? Então, ele diz que há ainda cala no nosso ouvido a mensagem de Jesus, né? Que haveria dores, que haveria ranger de dentes, que haveria muitas dificuldades e que nós estaríamos para cá, para esse campo de batalha, para exatamente exercer cada um de nós, travar a nossa luta, essa luta consigo mesmo, cada um de nós, enfrentando isso para poder a gente, cada um, pelo seu esforço, conseguir essa vitória. E é para isso que nós estamos aqui, né? A dor não como a Eugênia colocou aí para nós, a dor não como um castigo, uma punição, não, mas a dor como uma ferramenta de nós alçarmos voos, de nós sairmos da tranquilidade, da zona de conforto e atrás de ficar numa situação confortável, sim, mas pelo suor do trabalho. Eugênia, já tem um questionamento aqui.
Eugênia, Olha, você poderia nos dar exemplos práticos de bem e mal sofrer? eu vou me valer de Kardec no capítulo derradeiro da obra Céu e Inferno, capítulo 8 da segunda parte, Expiações Terrestres. O capítulo inicial é um exemplo magnífico de bem sofrer. Marcel, o menino do número 4, inclusive ele citou Santo Agostinho, o Odálio, e quando o menino desencarna e é evocado na Sociedade Parisiense dos Espíritas, ele começa a comunicação agradecendo a Santo Agostinho que lhe deu a vez de falar por aquele médium, né, que o médium comumente dava as comunicações de Santo Agostinho, e o Marcel agradece dizendo que este espírito, em referência a Santo Agostinho, tinha missão de instruir, enquanto a sua era de consolar, a dele do céu. Por quê? O garoto, ele sofria desde tenra idade. Kardec faz o relato dos padecimentos de Marcel e diz que a criança ficou esquecida no hospital de província, a família pouco visitava, e que devia ter de 8 a 10 anos, aquele menino, e começou os seus padecimentos há cerca de 8 anos atrás. Portanto, o garoto deve ter entrado no hospital com 2 anos apenas, mal falava. Era pele em cima dos ossos, o corpo contorcido de maneira tal que as pernas chegavam ao pescoço, as chagas pelo corpo inteiro, mas cuja precocidade e o raciocínio lúcido atraíam a presença do médico, que gostava de conversar com ele e se encantava ou se impactava com a precocidade do menino, com conceitos, com colocações muito adiantadas para sua pouca idade, e em face da vida quase inteira dele ter acontecido ali naquele hospital, esquecido dos seus parentes. O menino mostrava a sua grandeza espiritual quando não gemia, evitava reclamar para não incomodar os demais pacientes. Ele vivia naquela enfermaria, às vezes com dores atrozes, suplicava ao doutor que lhe desse um pouco mais da medicação. Ao que o doutor respondia: mas por que, Marcel? Já te dei a quantidade recomendada. Dar-te mais não te faria bem. E ele então diz: doutor, eu sofro muito, minhas dores são tamanhas que eu não consigo dormir. Um pouco mais da medicação me faria dormir. Eu não quero gemer para não incomodar os demais. Veja, uma criança com 10 anos, e quando ele expira, morre, desencarna, quando o seu corpo morre, quando ele faz a passagem, as últimas palavras, segundo o médico, desse garoto eram de agradecimento aos médicos e a Deus. Evocado na sociedade, Kardec conversa com essa entidade que diz que o sofrimento é uma casca muito amarga de um fruto muito doce. Vejam, que grandeza dessa alma, né? E nesses 14 relatos das expiações terrestres que Kardec coloca, salvo engano, bem poucos, talvez 1 ou 2, de almas que sofreram e mal sofreram, digamos, ou que não se sujeitavam a aquela injunção de sofrimento que experimentavam, né? Na realidade, eu me recordo, não digo nenhum mal sofrer, mas eu me recordo de um cientista que abusou dos seus dotes de investigador, né? E reencarna como uma mulher que sofre padecimentos de ordem de doença, de enfermidades, desde cedo. A mulher vive doente, e a sua filha foi aconselhada a evocar o anjo da guarda, ou salvo engano, o anjo da guarda aparece espontaneamente, não me recordo exatamente, mas o fato é que, por via mediúnica, elas recebem esse esclarecimento que, em existência passada,
essa mãe, essa senhora, fora um cientista que fazia de todo mundo cobaia, dos próprios filhos, né, que não respeitava a dor das enfermidades alheias, usava sempre as situações para investigar, mas com um fito único de enaltecer-se perante a comunidade científica, movido pelo orgulho e pelo egoísmo, sem sentimento nenhum, né? É um exemplo de mal sofrer, talvez, não me recordo de... Nós, não raros, somos exemplos de mal sofrer, né? Quando nós nos rebelamos, quando nós desanimamos, e aí lembro Lacordaire novamente, que diz que o desânimo é uma falta, né? E quero agradecer o Audálio por ter trazido o exemplo da batalha, né? Que é muito rico também. Tem uma outra pergunta aqui do Máximos, ele diz assim, boa noite, Eugênia. A dor nos leva a qual crescer? Eu acho que você até discorreu um pouco, mas já até quase respondeu essa pergunta dele, mas se você quiser se dirigir diretamente a ele, como a dor nos leva a qual crescer? Olha, a dor, ela, se nós, assim, depois de ler as palavras poéticas, filosóficas e profundas do Leon Denis, né, que para muitos se tornam incompreendidas, a mim fica viva esse caráter de buril, de cinzel que a dor tem, como, de fato, aquele buril, aquele cinzel divinais que transformam o mármore informe, sem forma, ou disforme que somos nós, em uma obra-prima da criação. Porque, ao nos afastarmos das leis de Deus, qual é o mecanismo divinal que nos faz retornar ao aprisco, ou retornar, ou nos faz compreender esse afastamento e a necessidade de uma modificação íntima, interna, de conduta? Abrirmos-nos à influenciação das leis que nos regem, a fim de conformarmos as nossas atitudes a elas. É a dor. Daí o crescimento. A dor, ela vai nos dar, um subproduto da dor imediato que poderíamos elencar é a experiência. Nós fazemos escolhas livres e nem sempre boas escolhas. Então, ao sofrer as consequências, nós somos forçados por esse mecanismo a constatar que o caminho tomado não foi mais adequado. Por exemplo, esse do cientista ambicioso. Enquanto na condição de cientista, não media as consequências ético-morais das suas escolhas e ações. Precisou de um reencarne doloroso, este espírito, no qual a sua vida inteira foi um padecimento constante de doenças. Né? Agora, dizer exatamente ou matematicamente essa ação, eu acho mais difícil. Eu acho que o gênero humano ainda precisa, todos nós, maturar tudo isso, a fim de compreender que a dor ela tem um papel relevante para o nosso crescimento moral e espiritual. Nós não gostamos de sofrer, ninguém gosta, né? Daí, talvez, a nossa dificuldade em compreender o papel que ela exerce. Do ponto de vista moral, diria isso. Do ponto de vista físico, o nosso corpo, o nosso organismo, quando ele está sendo maltratado, ele dá sinais de dores. É o que o Leon Denis coloca. O prazer e a dor estão intimamente ligados. E do ponto de vista da sensação, né? A dor, ela vem nos dizer, do ponto de vista físico, que não é adequado. Isso nós experimentamos. Eu sofro de problema de coluna, né? Então, eu sinto quando a minha postura está inadequada, ou o sedentarismo, que cultivo com prazer, com grande prazer, mas que me causa enormes dores, porque a coluna já não aguenta tanto determinadas posturas por conta do sedentarismo. Então, é a dor que vem dizer, isso precisa ser retificado, isso precisa ser corrigido, né?
ela não tem papel de punir, mas de retificar. É uma grande educadora, uma grande mestra. Tem uma pergunta aqui da Leninha, ela diz assim, me dê exemplo dessa dor que nos faz crescer. Porque, é assim, existe a dor física, né, que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, tem que passar por muitos problemas, inclusive a pandemia que nós estamos passando, e a dor moral que nós levamos gravada, né, no nosso ser, as dores morais, né? O que você falaria sobre essa questão que a Leninha levantou aí? Me dê exemplo de uma dor que nos faz crescer. Inclusive, eu queria só falar que, sábado, conversando com um amigo, eu falei que a vida da gente é como se fosse uma roda gigante, e ela sempre vai passar pelas mesmas coisas, só que no passar do tempo, a gente vai amadurecendo e vai tirando proveito a gente tem um olhar diferente. Cada vez que a gente passa por aquela roda, a gente vai amadurecendo, né? Então, eu acho que se refere a essa dor, né? O amadurecimento a gente consegue com esse tipo de dor, né? O que é que você diz? Olha, Leninha, eu diria assim que quase todas as dores, elas nos fazem crescer. A dor, ela só não é proveitosa quando ela não é bem-vinda, quando ela é maldita por nós, quando nós nos rebelamos ao seu papel retificador, impulsionador do progresso. Exemplos de dores que nos fazem crescer. São incontáveis as situações de pessoas que, em face de uma situação, em face de um cenário de desfavorecimento material, por exemplo, ou até afetivo, em tenra idade, são alijadas da presença de pais ou protetores e cuidadores, e são pessoas que são obrigadas muito cedo a assumir responsabilidades, a buscar através do trabalho o próprio sustento, e às vezes de irmãos menores, situações, por exemplo, de arrimo de família, para citar apenas um exemplo, e que não fosse aquela situação em que a pessoa é inserida muito cedo nas lutas do cotidiano, ela talvez não fizesse os seus talentos aflorar, todas as suas habilidades de ganhar o próprio pão, de ganhar o próprio sustento. É claro que a situação afligente ou a situação desfavorável para uns constitui queda e para outros motivo de ascensão. Mas o convite divinal é sempre nos colocar, eu digo nos colocar, parece que é Deus como uma pessoa gerindo isso, né? Mas são as leis respondendo às nossas próprias escolhas, que nós forjamos para nós, com a gerência divinal, as melhores situações para o nosso crescimento e progresso, enquanto almas imortais. Então, a dor, no meu entender, né, consubstanciada na literatura rica que o Espiritismo traz, ela é sempre uma mestra que vem nos ensinar, que vem nos impulsionar. Agora, nós podemos nos atolar no poço dos próprios sofrimentos, das próprias dores, por rebeldia, postergando a nossa ascensão. Adiando o processo de evolução, né? Tem um comentário só aqui da Roxane, que ela diz assim, creio que o crescimento através da dor implica uma disposição para aprender ou para, no íntimo, fazer um autoquestionamento. O que essa situação difícil que eu enfrento quer me ensinar? É exatamente isso, a gente tem que ter a calma, né? Como sempre a Aninha diz, a gente tem que ter calma para entender por que a gente está passando por aquela dor. Por que eu estou sofrendo tanto? O que eu tenho que tirar de ensinamento disso, né? A gente tem que primeiro pedir, como a nossa blusa do CEA diz, força, coragem, paciência e resignação. A gente tem que ter a paciência para, na hora da dor, é difícil, é muito difícil,
mas na hora da dor, do problema que a gente está passando, ter a calma para a gente pensar e refletir. O que é que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou passando de novo por esse problema? O que é que eu não aprendi ainda com isso, né? Só fazendo já as considerações finais, eu gostaria de contar uma historinha. A minha cara, Eugênia, contar historinha em parábolas, adoro. Então, essa historinha, uma das minhas filhas saiu com duas amiguinhas, eram mais ou menos 19, 20 anos, né? E as duas foram para o shopping conversar, estavam lá no campinho do shopping, e a minha filha e uma outra amiga, vou chamar de Lalá, era a Gé, a minha filha, a Lalá e a Lelê. Aí a Gé, que é a minha filha, e a Lalá estavam reclamando da vida. Ah, porque eu terminei minha pós-graduação, o pai dela pagou a faculdade e a pós-graduação. Terminei minha faculdade, mas ainda não consegui emprego, estou sem namorado. E aí a Lele dizia assim, não, mulher, mas o teu currículo vai ficar muito rico. Você não, logo você vai conseguir uma colocação, né? E se destacando dessa forma, aí você vai conseguir um namorado, né? Aí a outra, aquela lá dizia assim, eu briguei com meu namorado, ele não me entende. Aquelas dores muito grandes de adolescentes dessa idade, né? Aí a Lele dizia para ela, não, tenha calma, ele vai entender a situação e vai voltar, vai ficar tudo de boa. Aí ela me contando isso, aí eu perguntei, Jéssica, a Lele, que ficou todo tempo apoiando as amigas, ela tem uma vida fácil? Aí ela ficou assim, pensativa, e disse assim, mãe, a Lele, ela é a rima de família, como a Eugênia acabou de falar, ela tem uma vida muito difícil, ela era magrinha, magrinha, sabe? Aí ela ia para o trabalho que tinha conseguido na faculdade, de bicicleta, e às vezes não tinha dinheiro para comer. Então ela estava mais magra ainda, trabalhando para manter a faculdade, os livros, já que a faculdade era pública, né? Mas ela tinha que manter os livros, todo aquele material, ajudar a mãe. Quer dizer, das três, a Lelê era a vida mais sofrida, sabe? E ela é quem levantava o moral das outras meninas que tinham uma vida boa e que não reconheciam. Aí eu acho que aí está o exemplo do bem e do mal sofrer. É como você vê, como você enxerga, como você enfrenta as suas batalhas, né? E como você aprende. Uma menina tão jovem e tinha essa maturidade de estar apoiando a amiga, apoiando o outro, sendo que ela mesma ela tinha uma vida muito sofrida, né? Eu acho que aí mostra muito bem o exemplo do bem e do mal sofrer. E já nas considerações finais, eu peço para passar a palavra para a Eugênia, para dar o arremate sobre o assunto. Eu queria agradecer demais, né, todo o Centro Espírita, André Luiz, o nosso curso de Introdução à Doutrina Espírita, a gente não conhecia a Eugênia Canto, foi um prazer, uma simpatia, muito clara nas palavras, foi um prazer enorme, a gente agradece de coração a sua presença aqui com a gente. Bom, eu que agradeço, viu, Rosângela, Audálio, Wellington e os demais que estão invisíveis para mim, porque só consigo enxergar os 4 aqui, né? Agradeço a todos a oportunidade de discorrermos sobre assunto tão relevante para todos nós. Reforço a leitura do Céu e Inferno no seu capítulo derradeiro, que eu estou sempre recorrendo a esse capítulo, porque os exemplos que nos fortalecem são grandes. E um abraço para todos vocês. Wellington, você tem algum comentário para fazer, considerações finais?
Só agradecer a participação da Eugênia, né? E foi muito bacana a gente ouvir a sua fala, as suas colocações. Seu microfone está muito ruim. Oi? O microfone está ruim. Está ruim áudio de microfone também. Quando vocês falam, escuto 10 Rosângela, 10 Audácios, a região que eu escuto bem. Então, por isso, eu vou ser breve. Rosângela, tchau, foi um prazer, viu? Boa noite a todos. Ó, não estou podendo falar muito de problemas técnicos. Tá certo, a gente vai ver isso depois. Antes de passar a palavra para o Audálio fazer a prece final, a gente agradece a todo mundo que participou hoje com a gente, a Roxane, o Reginaldo, Júlia Castro, Claudinha, Socorro Pinheiro, minha linda, o Máximos, a Valquíria, a Letícia, o Cícero, muita gente, Cleonice. Ai, que saudade desse povo, viu? Tá que nem aquela música, né? Ai, de quem não sente saudade de sentir saudade de alguém, né? Reginaldo Machado, a Leninha, que participou. Muita gente. Cícero. Ah, sim, só para te dizer, Eugênia, o Cícero que também quem me apresentou o IPEAC. Graças a Deus, porque é ótimo, a gente aprende, a gente tem todas as referências de estudo por lá, né? Então, antes de passar a palavra para o Audálio, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou, ao Wellington, a essa turma boa que participou. Dizer que agora o Audálio vai fazer a prece final, e quem quiser colocar água para fluidificar, para magnetizar, no momento da prece, né? Colocar, tem um tempo que dá para você pegar lá um copo de água e no momento da prece a gente fluidificar essa água ou magnetizar, as duas palavras servem. E no final a gente vai tentar colocar um vídeo encerrando todo o assunto de hoje, tá certo? A gente vai tirando a Eugênia. Um beijo, Eugênia, foi um prazer. Um abraço. Tchau, Wellington. Abraço. Não estou conseguindo remover o Wellington. Pronto, deu certo. Audálio, meu amigo, é com você. A nossa prece final. Ok. Também nosso agradecimento à Eugênia, né, que nos trouxe essa reflexão tão interessante, bastante explicado. A nossa gratidão a todos que fazem o CEAL, os nossos amigos e irmãos de sempre, mas também o nosso agradecimento especial e a participação dessa turma de fora, de outras cidades, que estão nos prestigiando, de outras casas espíritas, né, que são tantas, né, Rosângela, que não dá, às vezes, para a gente, a maioria não dá para a gente destacar, porque, na verdade, o tempo é rápido, né? Mas a nossa gratidão a esse povo das outros centros espíritas que que Deus esteja com todos, que os bons espíritos também mobilizem, incentivem, inspirem a todos a estar nessa causa nobre de estudo e de aprendizado, né? Até o nosso próximo segunda-feira e até os nossos próximos encontros, que estão aí, como você já deu aí a agenda, a pauta das nossas atividades durante o decorrer de toda a semana. Vamos à nossa prece de gratidão. Bondoso Deus, nosso Pai de bondade, de amor e de justiça, te agradecemos por esta oportunidade que nos concede. Te agradecemos a assistência dos bons espíritos, especialmente Santo Agostinho, São Vicente, Dr. Bezerra de Menezes, que fazem parte da estrutura desse trabalho, desse estudo. A nossa gratidão aos nossos anjos guardiões, que se fazem conosco. A participação de todos os amigos e colaboradores
que possibilitam, que permitem esse nosso estudo ser enriquecedor e fraterno para todos nós. Queremos, nesse momento especial, te rogar, ó Pai, em nome de Jesus, o médico de todas as almas, que possa envolver, possa derramar bênçãos de saúde física, de saúde espiritual, para toda essa comunidade de espíritos amigos, irmãos nossos, que se encontram enfermos diante dessa pandemia que assola o nosso planeta, a nossa casa Terra. Que os bons espíritos possam envolver a todos, minimizando as suas dores físicas e os seus sofrimentos, as suas dores espirituais. Te agradecemos, ó Pai, por todas as concessões e oportunidades. Rogamos a Ti que logo, logo, obedecendo às Tuas leis, nós possamos retornar às nossas atividades de forma física, para que nós possamos suprir as nossas necessidades materiais de aconchego, de acolhimento e de recepção material. Mesmo assim, nós queremos agradecer a todo esse contexto que estamos vivenciando, porque com certeza, conforme a nossa temática dessa noite, a dor é um processo de aprendizagem, a dor é uma lição pedagógica para o crescimento e a educação do nosso espírito. Obrigado, Pai, mais uma vez, ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Hide every trace of sadness.